Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 5 milhões e 800 mil pessoas no mundo, provocando mais de 358 mil mortes. Temos, no entanto, mais de 2 milhões e 522 mil pessoas recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo, começando pelo Canadá, onde estão já registados 87.519 casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 6.765 mortes. Até ao momento, 46.164 doentes estão já, no entanto, recuperados. Portugal registrou até esta quinta-feira 31.596 casos de Covid-19, com um aumento de 304 infectados em relação ao dia de ontem. Há mais 13 mortes, num total de 1.369, e há 288 recuperados só no dia de ontem. A Direção-Geral de Saúde voltou esta quinta-feira a não atribuir novos casos de Covid-19 à Madeira. Este é o 23º dia consecutivo sem novos casos na região. Recorde-se que até ao momento foram confirmados 90. Os Açores contabilizam hoje mais 4 recuperações e não registaram novos casos nas últimas 24 horas. Assim, registram-se hoje apenas 2 casos positivos ativos, ambos na ilha de São Miguel. Até ao momento já foram detectados na região um total de 146 casos de infecção e há a lamentar 16 mortes. Os Estados Unidos da América registram mais de 1.747.000 casos de Covid-19. O número de mortes ultrapassou já os 102 mil, mas estão contabilizadas mais de 490 mil pessoas recuperadas. No Brasil, as Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram 414.661 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus e 25.697 mortes. Até ao momento, o Brasil registra 166.647 recuperados. O número de mortos em África pela Covid-19 aumentou nas últimas 24 horas mais 107. Tem agora um número total de 3.696. Isto é, mais de 124 mil casos de infecção em 54 países. O número total de doentes recuperados subiu para 51.095. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau continua a ser o que tem mais infecções, com 1.195 casos e registra 7 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 443 casos e 12 mortos. Cabo Verde tem 390 infecções e 4 mortos. Moçambique conta agora com 227 doentes infectados e 1 morto. Angola tem 73 casos confirmados de Covid-19 e 4 mortos. A Guiné Equatorial ultrapassou os 1.000 casos positivos de infecção, tem agora 1.043 e 12 mortos. O primeiro-ministro Justin Trudeau co-apresentou hoje uma importante conferência das Nações Unidas com o objetivo de desenvolver uma resposta global coordenada para mitigar os devastadores impactos sociais e económicos da pandemia de Covid-19. A menos que os países se reúnam agora para coordenar um plano de recuperação, a ONU estima que a pandemia possa cortar quase 8,5 trilhões de dólares americanos da economia mundial nos próximos 2 anos, forçando mais de 34 milhões de pessoas à extrema pobreza este ano e 130 milhões durante a próxima década. Trudeau participou na conferência virtual de 4 horas com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness. Mais de 50 chefes de Estado e de Governo devem participar, incluindo Angela Merkel e Emmanuel Macron, juntamente com representantes do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e ainda do setor privado. O espírito de equipa que prevaleceu entre o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e todos os prémiers das províncias durante a crise de Covid-19 ficou hoje bem evidente quando Justin Trudeau abordou com os prémiers 2 tópicos que se enquadram diretamente na jurisdição provincial: o funcionamento de lares de idosos e o número de dias de doença pagos aos trabalhadores. O primeiro-ministro prometeu apoio federal em ambas as áreas, mas a sua oferta teve uma reação mista dos líderes provinciais e territoriais. Os 2 primeiros pacientes com Covid-19 no Canadá a receberem transfusões de plasma rico em anticorpos estão a mostrar sinais de melhoria à medida que o tratamento experimental se expande para ensaios em mais de uma dúzia de locais em Ontário e no Quebec. Fonte do hospital diz que as perspectivas são favoráveis para uma paciente que foi a primeira a receber uma transfusão a 15 de maio e que, entretanto, já saiu dos cuidados intensivos. O segundo paciente, canadiano com Covid-19, a receber uma transfusão de plasma rica
rica em anticorpos foi um homem de 78 anos que recebeu a segunda transfusão a 22 de maio e que, segundo o hospital, deve recuperar totalmente. Até esta quarta-feira, ontem, pelo menos 5 pacientes já tinham recebido transfusões e os investigadores vão realizar mais 800 transfusões num grupo de 1.200 participantes que vão ser acompanhados em 60 centros médicos em todo o país. A autarquia de Toronto está a pintar círculos de distância social no Parque Trinity Bellwoods para diminuir o risco de contágio de Covid-19 na cidade. Os círculos começaram a ser criados esta quinta-feira e, se a iniciativa for eficaz, a autarquia pretende fazer o mesmo noutros parques de Toronto. Os círculos de distância social, como são conhecidos, foram pintados na relva de vários parques dos Estados Unidos da América, como, por exemplo, o Dolores Park, em São Francisco, e o Brooklyn's Domino Park, em Nova York. O Trinity Bellwoods Park foi o primeiro, haverá com certeza outros na cidade de Toronto a receberem o mesmo tipo de desenhos no chão. A medida surge depois de, no último fim de semana, cerca de 10.000 pessoas terem passado pelo parque e não terem cumprido a regra de distância física que está em vigor para tentar conter o contágio entre a comunidade. Alguns municípios temem estar presos no meio de um impasse entre os governos federal e do Ontário por causa de um pacote de ajuda financeira para manter serviços municipais que estão em risco devido à Covid-19. Cam Guthrie, autarca de Guelph e que também é presidente do Large Urban Mayors Caucus of Ontario, diz que os municípios de toda a província fizeram um pedido urgente à província e ao governo federal há um mês sobre as terríveis situações financeiras em que se encontram e que as dificuldades financeiras dos municípios se mantêm. Recorde-se que o autarca de Toronto tem alertado várias vezes nas últimas semanas para os problemas financeiros do município de Toronto e se os governos não disponibilizarem rapidamente assistência financeira, alguns serviços da cidade de Toronto vão ter que sofrer cortes significativos. Ontário está a permitir que prestadores de serviços de saúde, incluindo dentistas e massagistas, voltem ao trabalho imediatamente quando as diretrizes de saúde e segurança estiverem em vigor. Dentistas, optometristas, massoterapeutas, quiropráticos, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas são algumas das profissões incluídas na lista divulgada ontem. A popularidade de Dockford aumentou desde o início da pandemia da Covid-19. A sondagem foi conduzida pelo Angus Reid Institute, que diz que 7 em cada 10 entrevistados aprova o Premier de Ontário eleito pelo Partido Conservador. Ford, até agora, nunca obteve a aprovação da maioria desde a sua eleição, um aumento provavelmente atribuível a uma mudança de caráter que alguns apelidaram de um novo Dockford. A sondagem revela ainda que a maioria dos ontarianos está satisfeita com a resposta da província à Covid-19 e que 9 em cada 10 entrevistados diz que o Premier fez um bom trabalho. Em Portugal, já é conhecida a lotação de 216 praias de 3 zonas do país: Barlavento e Sotavento, no Algarve, Tejo e Oeste. As que têm maior capacidade para receber veraneantes a partir de 6 de junho estão localizadas principalmente no Algarve, como é o caso das de Faro e Monte Gordo, Vila Real de Santo António, ambas com 12.600 lugares de capacidade potencial de ocupação, mas também assinaladas como podendo ter problemas de lotação. Mas é a Praia da Nazaré que poderá receber mais banhistas, 17.100. Em Almada, na Fonte da Telha, subdividida em 3 zonas, a capacidade pode chegar aos 14.500 e em Carcavelos, Oeiras, 12.100. A lista foi revelada ontem pela Agência Portuguesa do Ambiente. Das praias conhecidas, é também no sul do país que se encontram os areais com menor número de banhistas. O mais pequeno é o da Praia da Marinha, no concelho da Lagoa, que pode receber entre 15 a 20 pessoas, dependendo da maré. Em Albufeira, a Praia de Arrifes pode ir dos 30 aos 40 ocupantes. E a Praia do Camilo, em Lagos, entre 40 a 60. A APA explica que os dados são referentes às praias que irão abrir no dia 6 de junho e que ainda estão sob consulta informal. As restantes serão publicadas em breve, considerando as respectivas datas de abertura. Nas praias do Norte já é público que a época balnear só vai começar na segunda quinzena de junho. A APA sublinha ainda que a determinação da capacidade das praias, em contexto de Covid-19, é um exercício complexo, podendo conduzir a regras difíceis de conceber, de observar e de cumprir.
Mais de 500 católicos portugueses, entre leigos e sacerdotes, apelaram à Conferência Episcopal Portuguesa para revogar a proibição dos fiéis receberem a comunhão na boca por causa da pandemia da Covid-19, informou esta quarta-feira, em comunicado, o grupo. Os subscritores do apelo afirmam que a decisão do Episcopado causou profunda mágoa e não pouca perplexidade e que já no início da pandemia se assistiu a sacerdotes recusarem a Sagrada Comunhão a fiéis que, de forma lícita, pretendiam receber a comunhão na boca, tal como prevê e permite a Santa Igreja e a sua lei universal. Nas orientações da Conferência Episcopal Portuguesa para a celebração do culto público católico no contexto da pandemia da Covid-19, publicadas a 2 de maio, o número 27 determina que continua a não se ministrar a comunhão na boca, algo que, segundo este grupo, atenta gravemente contra as normas da Igreja Católica e, por conseguinte, contra a reverência devida ao Santíssimo Sacramento. No documento, que também foi enviado ao Núncio Apostólico em Portugal e à Congregação para o Culto Divino e à Disciplina dos Sacramentos, cujo prefeito é o cardeal Robert Sarah, os subscritores vincaram que não é permitido, em circunstância alguma, negar-se a Sagrada Comunhão aos fiéis que a desejem receber na boca. Segundo o grupo, esta regra não deve ser quebrada, nem mesmo em tempos de epidemia, à semelhança do que aconteceu com o H1N1, altura em que a referida Congregação para o Culto Divino o confirmou em resposta a múltiplas cartas que fiéis de todo o mundo lhe dirigiram. Mais, os subscritores dizem que a diretiva da Conferência Episcopal Portuguesa, caracterizada por uma aterradora falta de fé na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, é também teologicamente e cientificamente infundada, tendo em conta os pareceres teológicos e médicos que suportam o apelo nacional. O grupo acrescentou que até ao momento não houve qualquer tipo de pronunciamento por parte da Conferência Episcopal Portuguesa, mas os subscritores do apelo não deixarão de se bater para que o seu pedido seja atendido, admitindo a hipótese de um recurso para a Santa Sé. Questionado pela Lusa, o padre Manuel Barbosa, porta-voz e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, não comentou a nota de imprensa divulgada ontem pelo grupo de fiéis, mas sublinhou que neste momento e devido ao novo coronavírus, a comunhão é na mão e é isso que se mantém. O número de doentes graves com Covid-19 internados nos cuidados intensivos seria o triplo na primeira quinzena de abril, sem o confinamento imposto pelo governo português a 19 de março, segundo os especialistas da Escola Nacional de Saúde Pública. Sem o lockdown, confinamento, decretado pelo governo português em meados de março de 2020, as unidades de cuidados intensivos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde teriam tido que atender, entre 1 a 15 de abril, uma avalanche de 748 doentes graves com Covid-19, 3 vezes mais do que os 229 que precisaram desse tipo de cuidados. Lê-se na análise divulgada esta quinta-feira pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Para os investigadores dessa escola, nesse cenário, as 528 camas de cuidados intensivos de que o Serviço Nacional de Saúde dispunha na altura poderiam não ter sido suficientes para atender a todas as necessidades, como aconteceu em Itália e em Espanha. E realçam, a ação antecipada deu tempo para o SNS adquirir equipamentos de proteção, aumentar a capacidade de testar e lidar com o aumento da procura hospitalar e de cuidados intensivos causada pela pandemia. Os especialistas referem que Portugal atuou cedo ao decretar o lockdown quando ainda só tinha registado 62 casos e nenhum óbito e que os portugueses aderiram de forma efetiva às medidas de confinamento decretadas pelas autoridades, reduzindo a sua mobilidade em cerca de 80%. Os juízes do Tribunal de Almada consideraram que não houve autoria moral no ataque à Academia de Alcochete e afastam assim Bruno Carvalho, Bruno Jacinto e Nuno Mendes, conhecido por Mustafa, da participação no ataque. Nada se provou contra estes arguidos, disse Sílvia Pires, presidente do coletivo de juízes. O ataque foi assim motivado pela derrota do Sporting na Madeira, que afastou o clube da Liga dos Campeões, e pela reação dos jogadores aos apupos da claque no estádio e depois no aeroporto. Sílvia Pires considerou que não houve qualquer ordem do ataque na casinha da Juveléu, quando Bruno Carvalho disse façam o que quiserem. Os juízes consideram que o ex-presidente acrescentou à frase, mas depois digam-me.
nem tampouco o clima de animosidade contra os jogadores através das publicações nas redes sociais esteve na base do ataque, como acreditava o Ministério Público. Também a participação de Mustafá e de Bruno Jacinto foi afastada e os episódios, como a conversa em que Mustafá disse a Bruno Jacinto que o presidente sabia do ataque, ou aquela em que Bruno Jacinto diz a um dos invasores que os jogadores eram bem malhados, foram desvalorizados. Pinto da Costa apresentou esta quarta-feira a recandidatura à presidência do Futebol Clube do Porto e admitiu querer alterar muita coisa, mas não mudar. Na ocasião, o atual líder dos Azuis e Brancos justificou o convite a Rui Moreira para ser candidato ao Conselho Superior e anunciou ainda que Vítor Bahia, lendário ex-guarda-redes do clube, é candidato a vice-presidente do Futebol Clube do Porto. Tenho o prazer de ter aqui comigo o Dr. Lourenço Pinto, candidato à presidência da Assembleia Geral, o Dr. Jorge Guimarães, que é o candidato à presidência do Conselho Fiscal, e o Dr. Rui Moreira, que é o cabeça de lista do Conselho Superior da lista A, que não precisa de apresentação e que me orgulha muito de ter nas minhas listas, não por ser meu amigo, não por ser presidente da Câmara do Porto, mas por ser o presidente que é da Câmara do Porto. O Vítor Bahia, que será o elo de ligação entre o futebol sénior e toda a estrutura do Futebol Clube do Porto, serão os novos diretores, o empresário José Américo Amorim, um dos maiores grupos portugueses e um empresário de sucesso, felizmente, e o Dr. Paulo Mendes, que é um alto quadro da administração do único banco português que mantém a sede e a administração na cidade do Porto, que é o Banco Carragosa. Dom, um bebé de 5 meses, entrou no hospital com Covid-19 há 2 meses. Recuperou por milagre, contam os pais aos jornais brasileiros. Vai fazer 6 meses em junho e a festa vai ser feita à distância. Dos 54 dias que esteve internado, o pequeno Dom passou 32 em coma induzido com ventilação mecânica. Apresentava um quadro clínico muito grave e corria risco de vida quando foi internado aos 3 meses com complicações cardíacas e respiratórias. O recém-nascido foi um dos primeiros casos de Covid-19 a surgir no Brasil, numa altura em que se sabia muito menos sobre a doença. Os parabéns do 4º e 5º meses foram cantados no hospital, de acordo com o relato dos pais e envoltos numa grande preocupação. O Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro, onde o bebé estava internado, conseguiu que os pais o acompanhassem em permanência, o que, de acordo com a unidade, terá feito toda a diferença na recuperação da criança. O primeiro filho do casal terá sido infectado com o novo coronavírus após uma visita à casa de familiares. Os progenitores testaram negativo. Para o dia 14 de junho, dia em que Dom completa 6 meses de uma curta vida em que já teve de travar uma grande batalha, o casal está a programar uma grande festa virtual para toda a família para celebrar a vida e a recuperação do filho. Em Espanha, o rei Filipe VI, juntamente com a rainha Letícia e as suas filhas, a princesa Leonor e a princesa Sofia, cumpriram 1 minuto de silêncio diante de uma bandeira nacional a meia haste nos jardins do Palácio Real da Zarzuela, nos arredores de Madrid. As instituições de Espanha, em todo o mundo, cumpriram ontem 1 minuto de silêncio no primeiro de 10 dias de luto oficial decretados em memória dos 27.117 falecidos até então pela pandemia da Covid-19 no país. As homenagens repetiram-se em todas as instituições públicas das comunidades autonómicas, províncias e concelhos espalhados pelo país, assim como no estrangeiro. O luto oficial tem início quando todo o território espanhol já se encontra, pelo menos, na fase 1 do desconfinamento. O lançamento do foguetão da SpaceX para a Estação Espacial foi adiado devido às condições meteorológicas. O primeiro voo espacial da empresa privada SpaceX, que vai levar a bordo 2 astronautas da NASA rumo à Estação Espacial Internacional, foi adiado para sábado por causa das condições meteorológicas desfavoráveis ao lançamento, marcado para ontem, quarta-feira.
Bob Behnken e Doug Hurley, os dois astronautas escolhidos para o primeiro lançamento americano desde 2011, já estavam no interior do módulo Crew Dragon, no topo do foguetão Falcon 9, quando a notícia chegou. Vamos desmobilizar o lançamento previsto para hoje devido ao tempo desfavorável no percurso de voo. O nosso próximo lançamento vai ser no sábado, 30 de maio, às 15h22 locais, confirmou a SpaceX no Twitter, minutos depois das equipas envolvidas no lançamento terem decretado a impossibilidade de prosseguir com a descolagem. A chuva constante, nuvens e trovoadas registadas durante o dia não deram tréguas, adiando aquela que é a missão mais perigosa e prestigiada que a NASA alguma vez confiou a uma empresa privada, neste caso a SpaceX, startup fundada em 2002 por Elon Musk, obcecado por Marte, e que é também fundador da fabricante de automóveis elétricos Tesla. Caso o lançamento sábado tenha sucesso, os astronautas norte-americanos, de quarentena há 2 semanas por causa da pandemia, deverão demorar cerca de 19 horas a chegar à estação espacial. Durante a missão, batizada de Demo 2, vão ser testados, por exemplo, os sistemas de voo, foguetes e processos de aterragem desenhados pela empresa fundada por Elon Musk. O objetivo é que a NASA possa enviar os seus astronautas para a Estação Espacial Internacional em voos comerciais dos Estados Unidos e não da Rússia, como acontece desde o final do programa da Espacial Atlantis, em 2011. Esta missão procura também lançar as bases para futuros planos de exploração para a Lua a partir de 2024 e Marte a partir de 2030. Gafanhotos do deserto destroem 50 mil hectares de plantações na Índia. O confinamento e o fecho de fronteiras impostos pela Covid-19 na Índia atrasaram as importações de pesticidas que fariam a pulverização aérea essencial para controlar os insetos. O país enfrenta uma das piores pragas em 3 décadas. Os incêndios que devastaram a Austrália no segundo semestre de 2019 e no início de 2020 deixaram marcas na vida selvagem do país. Ash é o primeiro bebê koala a nascer após os fogos florestais no Australian Reptile Park. Estima-se que cerca de 5 mil animais tenham morrido durante os incêndios. O anúncio foi feito esta terça-feira e dá-nos conta do primeiro bebê koala que nasceu no Parque Selvagem após os incêndios florestais da Austrália. O zoológico está localizado na Nova Gales do Sul, perto de Sydney, uma das zonas mais fustigadas pelo fogo durante vários meses. Temos um anúncio muito especial a fazer. O nosso primeiro koala da temporada saiu da bolsa da mãe para dizer olá, escreveu o Jardim Zoológico. O koala recebeu o nome de Ash, em português significa cinza, e deverá ser um sinal de esperança no futuro da vida selvagem da Austrália. O parque vai reabrir na próxima segunda-feira, 1 de junho, depois do encerramento devido à pandemia de Covid-19. Durante o período de quarentena, o Australian Reptile Park publicou vídeos dos animais do parque na internet e recebeu milhares de visualizações. Espera-se que Ash seja um dos motivos de visita após os meses de confinamento. Embora o novo bebê koala signifique uma réstia de esperança no cenário devastador deixado pelos incêndios, ainda há muito por fazer por estes animais. De acordo com um relatório do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, existe uma ameaça significativa e real de extinção dos koalas. O mesmo documento aponta que 5 mil animais desta espécie tenham morrido durante os incêndios, o que representa 12% do total de animais na Nova Gales do Sul. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. E já sabe que contamos consigo aí desse lado. Até amanhã.